A Estratégia do Dia, o podcast original da Bloomberg Linha. Mato Grosso do Sul ou algum outro estado que seja grande produtor de soja, ou que você trabalhe com soja ou com câmbio. Mas se você não for nenhuma dessas pessoas, então você provavelmente não pensa muito nisso. Acontece que a depreciação da moeda torna as exportações do Brasil mais competitivas. E aí, a China está acelerando as importações de soja brasileira para aproveitar essa vantagem de um real mais fraco. A estratégia do dia de hoje vai ser te contar sobre como o país, que é o nosso maior comprador, está fazendo aquisições fora do normal para essa época do ano, com uma velocidade de compras indicando que o país lá da Ásia vai buscar tirar proveito do câmbio, que enfraqueceu em mais de 10% este ano. A gente ainda vai fazer uma dobradinha nessa notícia especial para falar sobre como a Vale, a BHP e a Rio Tinto estão ampliando a oferta de minério de ferro, apesar do desafio da própria China. Vamos tentar te mostrar o que essas duas coisas têm a ver uma com a outra. E fica no podcast, porque a gente também vai falar sobre como o CEO da Disney comprou o time de futebol feminino mais valioso do mundo e sobre como o Elon Musk conseguiu e anunciou a mudança da sede das empresas SpaceX e X para o Texas. Eu sou Ana Carolina Zitla e esse aqui é o Estratégia do Dia. Para você ficar por dentro de todas as notícias, é só se inscrever no podcast e também seguir a Bloomberg Linha em todas as redes sociais. Vamos às notícias. Elon Musk diz que vai mudar a sede do X, o ex-Twitter, e da SpaceX para o estado americano do Texas, em mais um dos esforços do bilionário para se alinhar com a direita política e se distanciar da Califórnia, de tendência de esquerda. O anúncio foi feito na terça-feira na rede social X, ao citar uma frustração com uma nova lei na Califórnia relacionada a crianças transgênero em escolas públicas. A Califórnia se tornou o primeiro estado dos Estados Unidos a proibir os distritos escolares de exigirem que os professores notifiquem os pais sobre mudanças na orientação sexual e na identidade de gênero de um aluno. Segundo Musk, foi a gota d'água. O movimento é o mais recente na guinada para a direita política de Musk. Na semana passada, ele ofereceu apoio total ao ex-presidente Donald Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos deste ano e diz que vai doar dezenas de milhões de dólares para a campanha do candidato republicano. Há muito tempo, ele critica a política liberal da Califórnia e já ameaçou retirar o X e suas outras empresas do estado em diversas ocasiões. Segundo ele, abre aspas para o tweet. No postagem no X, né, não é mais tweet que fala? Enfim, foi a gota d'água. Por causa dessa lei e de muitas outras que a precederam e atacaram famílias e empresas, a SpaceX agora mudará sua sede para Hawthorne, na Califórnia, para Starbase, no Texas. Fecha aspas. A sede da SpaceX é atualmente essa cidade aí da Califórnia. Só que a empresa está construindo há alguns anos uma grande instalação no sul do Texas chamada de Starbase. O local, em Boca Chica, é onde a SpaceX constrói e lança os seus foguetes Starship. Já a sede do X fica na cidade de São Francisco, embora a empresa tenha devolvido vários andares na semana passada. Em janeiro, o X disse que planejava abrir um pequeno escritório em Austin, no Texas, para ajudar a lidar com problemas de moderação de conteúdo. Essa nova lei da Califórnia pode ser de cunho pessoal aí para o Musk. Um de seus filhos mais velhos foi ao tribunal um dia depois de completar 18 anos em 2022 e mudou o seu nome, citando, abre aspas, identidade de gênero e o fato de que eu não vivo mais com meu pai biológico nem desejo me relacionar com ele de nenhuma forma, fecha aspas. Isso de acordo com os registros do tribunal. O CEO da Disney, Bob Iger, e a sua esposa, Willow Bay, vão assumir o controle do time de futebol feminino de Los Angeles, o Angel City Football Club. Bay, que é reitora da Escola de Jornalismo e Comunicação da University of Southern California, se tornará a proprietária controladora em um acordo que avalia o time em 250 milhões de dólares, segundo as partes em um comunicado nesta quarta. O Angel City compete na National Women's Soccer League, a liga feminina dos Estados Unidos, e é o time esportivo feminino mais valioso do mundo, segundo as partes que a compraram. Bay e Iger são fãs do time desde o seu início e assistem aos jogos com a família, amigos e alunos. O crescente interesse em esportes femininos, tanto em termos de evento ao vivo quanto de exibição na TV, faz parte deste momento oportuno para investir, segundo a empresária, prevendo que a equipe vai valer $1 bilhão no curto prazo. Além do que vão pagar pelo controle acionário, Bay e Iger vão investir $50 milhões para financiar o crescimento do clube. Outros termos financeiros não foram divulgados. Entre as possibilidades está um novo centro de treinamento para a equipe, segundo ela. O Angel City foi fundado em 2020 pela atriz Natalie Portman, pela investidora de venture capital Cara Norton e pela empresária Julie Ehrman.
Alexis Ohanian, que é cofundador do Reddit, que abriu capital esse ano, era o proprietário controlador do clube. Outros investidores incluíam a ex-tenista Billie Jean King, uma das maiores da história, e a atriz Eva Longoria, que é uma celebridade de Hollywood. A China acelerou as importações de soja brasileira para aproveitar a vantagem de um real mais fraco. Os compradores chineses encomendaram até 75 embarques, ou cerca de 4,5 milhões de toneladas de soja brasileiros nas 2 primeiras semanas de julho, segundo fontes que falaram à Bloomberg News. A depreciação da moeda torna as exportações do país mais competitivas. As cargas devem ser entregues principalmente em agosto e também no próximo ano, segundo as fontes, que pediram anonimato. Esses volumes não estão fora do normal para essa época do ano, só que a velocidade das compras indica que a China busca tirar proveito do câmbio, que se enfraqueceu em mais de 10% neste ano. Enquanto isso, a primeira encomenda chinesa para a soja, que deve começar a ser colhida a partir de setembro nos Estados Unidos, veio vários meses depois do normal. Os futuros de soja em Chicago são negociados perto de uma mínima de 4 anos. As cargas brasileiras provavelmente vão ampliar o excesso de oferta na China e podem reduzir a participação de mercado dos produtores americanos durante o período de pico de embarques dos Estados Unidos. As importações chinesas de soja brasileira aumentaram 23% nos primeiros 5 meses do ano, enquanto as compras de soja americana caíram por quase metade. As esmagadoras de soja também procuram manter os fluxos da América do Sul em meio às preocupações de que um possível novo governo de Donald Trump nos Estados Unidos possa desencadear outra guerra comercial que colocaria a soja americana no fogo cruzado. Segundo Kang Wei-shang, que é vice-presidente assistente da StoneX Financial, abre aspas, a compra é impulsionada principalmente pela vantagem de custo dos embarques brasileiros em relação aos americanos. Além disso, há uma preocupação crescente sobre a possibilidade de tensões comerciais intensificadas caso Donald Trump vença. As esmagadoras de soja chinesas podem desacelerar as compras a partir do 4º trimestre em meio a estoques altos e a um enfraquecimento da demanda por ração animal. Os rebanhos de porcos do país encolheram por conta da queda do consumo e da lucratividade dos produtores. Agora você pega aí essa partezinha final que vai ser a nossa ponte. Você pega aí a queda do consumo. E aí você leva para essa história aqui, que não tem nada a ver com soja, mas tem tudo a ver com a China. As maiores produtoras de minério de ferro do mundo estão inflando a oferta global da matéria-prima siderúrgica, mesmo quando a China enfrenta uma crise imobiliária que prejudica a demanda por aço. A BHP divulgou uma produção recorde para o ano fiscal encerrado em junho, enquanto a produção da Vale no segundo trimestre superou as expectativas, reforçando a confiança da mineradora brasileira de que vai alcançar o limite superior do seu guidance para o ano inteiro. Já Rio Tinto diz que a oferta trimestral aumentou e reafirmou que as operações de uma mina gigante na África vão começar no ano que vem. O minério de ferro é uma das commodities com pior desempenho este ano, com queda de cerca de 25%, em meio à crise imobiliária que se arrasta na China, apesar das várias medidas de estímulo do governo. Embora as operações, as grandes mineradoras continuem a ser extremamente lucrativas, dados seus custos de produção baixíssimos, o tombo da cotação gera especulações de que as mineradoras menos eficientes possam enfrentar dificuldades. A Rio Tinto descreveu a demanda na China como moderada e destacou que a produção de aço bruto no país encolheu 5% em abril e maio, comparado aos mesmos 2 meses de 2023, apesar de um aumento das exportações. Enquanto isso, as importações chinesas de minério de ferro no primeiro semestre superaram os volumes do ano passado, segundo dados compilados pela Bloomberg. Os estoques nos portos chineses atingiram o nível mais alto desde 2022. A Austrália estima que as exportações de minério de ferro do país vão aumentar 893 milhões de toneladas este ano para 940 milhões em 2026, enquanto as do Brasil vão aumentar de 390 para 440 milhões no mesmo período. Os dois países dominam o mercado, com as 4 maiores produtoras, Rio Tinto, BHP e Fortescue. O preço da matéria-prima, por conta desse excesso de oferta no mercado, deve cair para uma média de 96 a tonelada, de uma média de 96 para 77 dólares em 2026. Chegamos ao final de mais um podcast, quinta-feira aí fresquinha para você, com várias informações. Não esqueça de seguir a gente em todas as redes sociais e também de deixar o seu comentário lá no Spotify. O Matheus Silva, por exemplo, diz que ficou sem cartão de crédito e que a maior perda dele foi não poder acompanhar o podcast diariamente. Veja só, o Matheus, pobrezinho.
Que bom que você recuperou seu cartão de crédito, aparentemente. Fico feliz e desejo muita saúde financeira aí pra você e pra todo mundo. Um grande beijo, ou quer dizer, né? Não sei se você realmente perdeu o seu cartão, tipo, fisicamente. Fiquei confusa. Mas desejo a todo mundo uma quinta-feira maravilhosa. E até amanhã.